Olá, aluno, aluna da Unip EAD, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Aqui é o professor Evandro e hoje eu falo com você que é aluno, que é aluna do curso de Pedagogia, especificamente do terceiro e quarto semestres. Vou apresentar a vocês as atividades alternativas de estágios atualizadas para esse segundo semestre de 2021. Me acompanhe aqui nesse compartilhamento de tela. Aqui eu já tenho um ambiente já aberto da Franciele Zanata, que é a nossa colaboradora aqui do Polo. Muito obrigado, Franci, por disponibilizar o ambiente. Então vamos entrar no AVA. Em seguida, conteúdos acadêmicos, pois sabemos que as orientações de estágios estão na comunidade do curso, nesse caso aqui, pedagogia, simbolizado pelas letras P e D. Vamos entrar. É sempre prudente, recomendável lermos os avisos que estão no nosso ambiente. Nesse caso aqui, o setor de estágios supervisionados já colocou um comunicado avisando que as atividades alternativas estão disponíveis e, inclusive, aqui até colocou um caminho onde elas se encontram, que no caso é na própria comunidade, rolando a tela para baixo até chegarmos em atividades alternativas, aqui no setor de coordenadoria de estágios em educação. Vamos abrir as orientações gerais. Eu vou aumentar aqui um pouco para que vocês possam me acompanhar. É importante ler todas essas orientações, mas como esse vídeo é destinado a alunos terceiro e quarto semestres, eu vou direto a essas orientações, que no caso do terceiro semestre, o aluno ou aluna poderá fazer o estágio na educação infantil. E o que pede para fazer está aqui, ó. Realizar uma entrevista com um professor ou uma professora da educação infantil, onde vai validar 100 horas de estágios na educação infantil. E os documentos que vai precisar postar no sistema será uma ficha de coordenadoria de estágio em educação, referente à entrevista, e também o relatório propriamente dito da entrevista. Aqui tem uma observação que, se não conseguir pegar a assinatura da instituição concedente, da escola onde a professora trabalha, pode mandar sem assinatura mesmo, que nesse período de pandemia a Unip vai aceitar. E para o ensino fundamental, a orientação é a mesma. Lógico que vai entrevistar um professor ou uma professora do ensino fundamental, mas os comprovantes também são os mesmos. A ficha de coordenadoria, CIE, e também o relatório da entrevista. Aqui nas orientações segue para as outras fases dos estágios, mas para o terceiro e quarto semestre são essas. Ainda está dizendo aqui nas observações que para as atividades alternativas não é necessário os documentos tradicionais convencionais de estágios, como termo de compromisso e plano de atividades. É somente esses dois documentos que eu falei. A ficha de coordenadoria de estágio de educação, ficha CE, e o relatório da entrevista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se você já concluiu o seu curso, resta apenas o estágio para você fazer, ou seja, o estágio está em dependência e você não fez nenhuma hora de estágio ainda, abra um chamado lá no botão atendimento para o setor da coordenadoria de estágios e pede ao professor orientador quais atividades alternativas que você pode fazer para concluir a sua carga horária de estágios. Não faz as atividades por conta. Espere a resposta desse professor orientador para lhe autorizar sobre quais atividades que você pode fazer. Certo? Vamos agora para outras orientações. Como estamos falando, terceiro semestre, vamos entrar aqui na educação infantil, que é onde o estudante do terceiro semestre pode se embasar para fazer seu estágio. Ampliando aqui, para enxergar melhor, vamos ao que interessa para este momento. Tudo é interessante, mas para esse momento de instrução. Como falei antes, realizar uma entrevista com um professor regente, um professor que atua na creche ou pré-escola, então professor habilitado na educação infantil.
A entrevista ela pode acontecer de forma remota, pode acontecer de forma presencial, inclusive. O que é importante? Você se apresentar para esse professor, para essa professora, ou, caso não conheça nenhum professor ou professora, chegue na escola ou entre em contato com alguma escola de sua preferência e fale com a diretora. Diz que você é aluno ou aluna do curso de Pedagogia da Unip, está no 3º ou 4º semestre, então em fase de estágios, e a Unip disponibilizou como atividade alternativa de estágios, durante esse período de pandemia, realizar uma entrevista com o professor da educação infantil ou do ensino fundamental, conforme for o seu semestre, 3º ou 4º, respectivamente. E se você pode fazer com aquele professor, professora, ou se a diretora tem alguém para lhe indicar. Ao entrar em contato com esse professor, avisa que essa atividade é meramente pedagógica, vai servir apenas para validar o seu estágio, não vai ser divulgado em lugar nenhum. Então, nesse sentido, para não ocupar muito o tempo dele, o tempo dela, se você pode gravar essa entrevista em áudio. Porque daí depois você pode ir para casa ou qualquer outro lugar e com calma fazer o seu relatório. E daí não ocupa muito tempo desse professor e professora. E o que você vai ter que perguntar a esse professor, essa professora? Aqui tem um roteiro dessa entrevista, que pede algumas informações gerais, como, por exemplo, a cidade onde o professor atua, se é escola pública ou particular. Nesse exemplo, o 3º semestre vai ser a educação infantil, no 4º semestre, ensino fundamental, a turma, classe na qual o professor ou a professora leciona, a idade dele ou dela, o tempo de atuação e a formação desse professor ou professora. E o que perguntar está estruturado em 4 eixos. O primeiro eixo trata da organização do ensino em 2021, onde tem 3 perguntas. O segundo eixo, planejamento do ano letivo 2021, com 6 perguntas. O terceiro eixo, interações e intervenções pedagógicas, mais 4 perguntas. E por fim, o quarto eixo, com o encerramento da entrevista, onde com 2 perguntas vai finalizar esse relatório. Logo, em seguida, agradeço ao professor, à professora, pela gentileza em atender e responder as perguntas e contribuindo com a sua formação. Como é que você vai fazer o relatório? Aqui onde eu estou, ele traz as normas, as regras que você deve seguir. E elas são baseadas na ABNT. Tamanho da letra, tamanho 12. O tipo da fonte da letra, Times New Roman ou Arial. O espaçamento entre uma linha e outra, de 1,5. O alinhamento do texto justificado, ou seja, as 2 margens, né, a esquerda e a direita, retas. Aqui é importante, cada relatório deve apresentar obrigatoriamente no mínimo 3 e no máximo 5 páginas. Não serão aceitos relatórios com menos de 3 e máximo de 5 páginas. Então fique atento, fique atenta a essa orientação. E como é que você vai fazer o relatório? Aqui traz um exemplo. Como inicia, no dia tal, realizei entrevista com a professora que atua em educação infantil, de tantos anos, que é formada a informação dela, que atua em educação infantil há quase tantos anos. Traz ali a prévia, uma proximidade de quanto tempo que ela leciona. E você vai escrever embaixo de cada texto, em forma de texto, não vão aparecer as perguntas, o que a professora ou o professor respondeu para você referente às perguntas que fez. Então você vai fazer de uma forma bem descritiva, bem detalhada, conforme eles lhes responderam. No final do relatório, ele traz aqui certinho como é que você deve fazer esse relatório. Então, ele tem que ter esse formato aqui, não pode ser alterado. Tem que ter esse cabeçalho aqui, esse relatório de entrevista com essas informações, seu nome, seu RA, polo, aquelas informações sobre a escola pública particular, sobre a cidade que o professor atua, né, se é educação infantil ou fundamental, enfim, aquelas informações que eu falei antes, e a estrutura do relatório. Você vai dissertar o dia, o horário da entrevista, a localização, meio de comunicação, como entrevista
com o entrevistado e demais informações que julgar necessárias. E abaixo de cada eixo, as respostas por escrito em forma de texto, não vão aparecer as perguntas, como eu falei antes, em forma de texto. Lembre-se, no mínimo 3 e máximo 5 páginas desse relatório. Em seguida, você vai preencher essa ficha CIE, que é uma ficha de coordenadoria de estágio de educação. Percebam que ela é editável. Ó, eu vou escrever aqui. Tá vendo? É possível editar, é possível escrever nela os seus dados diretamente aqui nesse formulário. Preenche ela, aqui vai a data, o local e a data. Nesse quadrado aqui não preenche nada, já está pronto. É somente esses dados aqui que estão editáveis. Aí você imprime e assina, depois você digitaliza de novo. E se conseguir a assinatura da instituição concedente, lá do diretor ou do professor entrevistado, ou dos dois, ótimo, beleza. Se não conseguir, a Unip está aceitando apenas a sua assinatura, mas tem que ter a assinatura. Ok? E o que você vai precisar postar? Você vai postar nesse momento, nesse semestre, se você está no terceiro semestre, apenas esse relatório. Essa ficha CIE você deixa guardada para postar no final de todos os estágios. Se você estiver no quarto semestre, também você vai postar o relatório e a ficha CIE deixa guardada para postar no final de todo estágio. E onde é que você vai postar? Aqui em trabalhos acadêmicos, tem aqui, ó, visualizar disciplinas de estágio. Aqui aparece diversos botões porque a França, eu estou usando o ambiente dela, já está no sexto semestre, então aparece todos. Se você estiver no terceiro semestre, vai aparecer somente esse primeiro aqui, ó, orientação e prática em projetos na infância. Se estiver no quarto, vai aparecer somente esse de orientação e prática de projetos de ensino fundamental. Não lembro se antes eu falei orientação e observação, mas é orientação e práticas em projetos da infância e ensino fundamental. Por exemplo, você vai clicar aqui em orientação e prática em projetos da infância. Nesse caso da França já foi postado, já foi validado, então não tem opção para fazer entrega. Mas para você que não postou ainda, vai ter a opção fazer entrega. Você vai clicar em fazer entrega, vai botar o título lá, por exemplo, educação infantil, e vai anexar em PDF o relatório que você fez no Word. Ok? Então é isso que você vai fazer aqui nesse botão de orientação e práticas em projetos na infância. No final de todos os estágios, aqui no caso a França que está no sexto semestre, ali é que aqui, ó, tá vendo aqui como é que vai aparecer para você fazer entrega? No final de todos os estágios, nesse botão estágio supervisionado 300 horas, é que você vai anexar somente as fichas de coordenadoria, somente as fichas CIE em ordem cronológica, conforme você fez o estágio de educação infantil, ensino fundamental, supervisão escolar e orientação educacional e a gestão de educação em ambientes escolares e não escolares. As fichas de coordenadoria em PDF nessa ordem. Por enquanto, terceiro semestre, apenas orientação e práticas em projetos da infância e também orientação e práticas em projetos do ensino fundamental se você estiver no quarto semestre. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou até parar aqui a apresentação da tela. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o Polo. Nós do Polo aqui de São Miguel do Oeste, estamos à sua inteira disposição. Pode também deixar as suas dúvidas aqui embaixo desse vídeo, nos comentários. E também pode utilizar a Unip através da central de atendimento, onde você consegue falar diretamente com o professor orientador de estágios, abrindo o chamado para o setor da coordenadoria de estágio em educação. Utilize as ferramentas a seu dispor, não fique com dúvidas, aproveite essas atividades alternativas de estágios para ficar em dia com os seus estágios, não deixe acumular. E qualquer dúvida, conforme falei, estamos à sua inteira disposição. Espero ter contribuído e até a próxima. Tchau, tchau.